Senhor, você é meu novo papai, sussurrou a garota no saguão do hospital. Sem saber, o CEO acabará de perder o próprio filho. As palavras ecoaram pelo corredor vazio do hospital como um golpe inesperado. Lá fora, a chuva batia forte contra as paredes de vidro. Lá dentro, as luzes fluorescentes lançavam um brilho branco e frio no piso de linóleo e nas fileiras de cadeiras vazias. Tyler Hayes, de 34 anos, CEO do setor de tecnologia médica, ficou paralisado no meio do caminho, sem fôlego. Ele havia chegado naquela tarde para finalizar a doação de órgãos de sua filha de 5 anos, Sophie, que morrera em um acidente de carro 2 semanas antes. Agora, com a papelada completa e sua assinatura desenhada nos formulários, ele vagava sem rumo pelo corredor quase deserto, sentindo o vazio girar em seu peito, onde tristeza e culpa se misturavam. Um breve flashback veio sem ser convidado, o 5º aniversário de Sophie, 1 ano atrás. Tyler o perderá por causa de uma reunião urgente do conselho. Sophie esperara a luz de velas na cozinha, segurando um cupcake rosa, sussurrando, papai já vem, até adormecer. Tyler se lembrou da dor quando chegava em casa tarde demais, o bolo dela intocado, o desenho dele com uma coroa. Ele, intocado, dissera a si mesmo que nunca mais a decepcionaria. Agora, ele a perderá para sempre. Ele esperou, encarando seu reflexo na janela, o rosto pálido, o terno elegante demais para parecer real, os olhos fundos. Foi então que uma pequena presença se aproximou. Lucy, uma menina de 4 anos com cabelos dourados presos em um rabo de cavalo bagunçado, usando uma camisola de hospital estampada com corações de desenho animado, deu um passo à frente. Ela apertava um pequeno ursinho de pelúcia contra o peito. A tira de um catéter intravenoso a arrastava atrás dela. Tyler observou, confuso, enquanto ela puxava delicadamente a manga de seu casaco. Senhor, você é meu novo papai? Ela perguntou novamente, sussurros doces, mas firmes. Tyler olhou para baixo, pescando contra a intensidade repentina do olhar dela. Seus olhos estavam arregalados, confiantes, vulneráveis. Ele sentiu algo apertar sua garganta. Ele era um estranho para ela, um homem cujo mundo havia desabado. Porque suas palavras pareciam um espelho refletindo seu próprio coração partido. Não sei, sussurrou ele, com a voz rouca. Olhou ao redor, o corredor silencioso. Sem enfermeiras, sem família. Apenas o zumbido suave de monitors distance. A garotinha sorriu com uma confiança inabalável. Colocou a mãozinha sobre o peito, sobre o coração. Meu novo coração bate quando você está por perto, declarou com uma certeza gentil. Foi como se tivesse pressionado um dedo diretamente contra o peito dele. Tyler observou seus pequenos lábios formarem as palavras. Observou-a pressionar a palma suavemente sobre o vestido do hospital, sobre a pele onde um coração transplantado batia no ritmo de sobrevivência de outra vida. Sentiu-se sem fôlego. A tristeza subiu como uma onda, feroz e imediata. Fechou os olhos, resistindo às lágrimas, mas tudo ao seu redor se turvou e, de repente, ele se ergueu, o peito doendo com uma vida repentina. A menina não fazia ideia de qual coração estava falando, mas ele sabia. Sabia que ela carregava dentro de si o coração de Sophie. Inspiru, expiru. Seus olhos se voltaram para ela. A luz em seu rosto era simples, inocente, e todo o seu mundo se inclinou. Ele mal conseguiu dar um passo à frente, mas ela simplesmente sorriu novamente. Ele queria fazer perguntas, entender, dar sentido àquela ligação impossível. Mas as palavras lhe faltaram. Cada pulsação em seu corpo parecia ligada à dela. Ele engoliu em seco, hesitou e então estendeu a mão. Ajoelhou-se lentamente ao lado dela, dobrando o paletó cuidadosamente em um banco próximo. Ele se ajoelhou até ficar na altura dela. O olhar dela permaneceu fixo no dele. Ele respirou fundo e disse, com a voz embargada, quando você sorri para mim, eu sinto algo que pensei ter perdido. Ela piscou, inclinando a cabeça. Esse é o meu coração. Ele simplesmente sabe. Um soluço ameaçou escapar. Tyler cerrou o maxilar com força contra o tremor. Ele colocou uma mão delicadamente sobre a dela. Seus olhares se encontraram. Um homem adulto quebrado pela perda e uma garotinha curada por um coração que um dia pertenceu a alguém que ele mais amou no mundo. Ele olhou para além dela,
para o corredor, depois para trás. Ele não se levantou. Ele não conseguia. Ele simplesmente permaneceu ajoelhado, com a mão entrelaçada na dela. A chuva diminuiu. As luzes continuaram seu zumbido constante, e uma ternura insuportável encheu seu peito. Pela primeira vez em 2 semanas, tristeza e graça se misturaram, e ele entendeu que a vida tinha uma maneira estranha e terna de conectar o que a tristeza havia separado. Ele sentiu as lágrimas escorrerem, silenciosas, constantes. Ele não as enxugou. Inclinou-se para a frente, a voz quase um sussurro. Obrigado por me lembrar. Ela piscou e sorriu, livre de confusão ou peso. Ela inclinou a cabeça novamente, pressionou a pequena mão sobre a palma dele. Dentro dele, algo mudou. Este corredor, esta tarde chuvosa, esta pergunta de uma criança de 4 anos que ele nunca conhecera, abriram uma porta em seu coração. Ele permaneceu ajoelhado na luz pálida do hospital, sem saber o que viria a seguir, mas sabendo que não poderia ir embora. Emma prendeu a respiração ao dobrar a esquina e entrar no corredor silencioso da ala pediátrica. Seus sapatos de sola de borracha rangiam levemente no chão encerado, e o carrinho de limpeza que ela havia abandonado minutos antes ainda estava perto do elevador. Ela se afastara por apenas um instante para pegar luvas novas. Quando voltou, a cama da filha estava vazia. O pânico a invadira. Agora, ao se aproximar, seus olhos se fixavam na cena à sua frente. Um homem de camisa sob medida, ajoelhado ao lado de sua filha de 4 anos. Suas mãos se uniram em silêncio. Lucy, ela chamou, com a voz áspera, urgente. A garotinha se virou, despreocupada. Oi, mamãe. Este é meu novo amigo. Ele tem olhos gentis. O olhar de Emma se voltou para o homem. Ele se levantou lentamente, com as mãos erguidas em um gesto de paz. Sinto muito, disse ele, em voz baixa, quase pedindo desculpas. Ela veio até mim. Eu não queria assustar ninguém. A mão de Emma instintivamente envolveu o ombro de Lucy. Você está bem, querida? Lucy assentiu. Ele estava apenas ouvindo. Eu disse a ele que meu novo coração gosta dele. As palavras, simples e estranhas, fizeram Emma piscar. Ela se virou para o homem novamente. Seus olhos estavam cansados, avermelhados, mas inconfundivelmente gentis. Sou Tyler Hayes, disse ele. Eu estava apenas, hesitou, visitando alguém. Emma enrijeceu-se ao ouvir o nome. Ela o conhecia. Todos no hospital conheciam. Tyler Hayes, CEO da empresa biomédica que financiava uma ala deste mesmo hospital. O homem era praticamente da realeza ali. Era conhecido por decisões de diretoria, brilhantismo clínico e um império de inovação, não por conversa de corredor com crianças doentes. Ela endireitou a postura. Desculpe se ela o incomodou. Lucy é muito simpática. Ela não me incomodou, disse Tyler suavemente. Emma ofereceu um pequeno sorriso educado, mas podia sentir a velha tensão se instalando em suas costelas. Pessoas como ele não deveriam permanecer em seu mundo. Seus olhos caíram brevemente para as mangas dele, dobradas impecavelmente até o cotovelo. Sam Polito, Sam Gravata. Ele não parecia um CEO. Ele parecia humano. Mas ela se lembrou de que até mesmo a gentileza de pessoas como ele tinha limites. Flashbacks passaram por sua mente. 4 anos atrás, careca por causa da quimioterapia, parada na janela de um hospital com Lucy nos braços, implorando por um medicamento que ela não podia pagar. Um médico bem vestido mal a olhou. Fundos de caridade estão cheios, ele disse, antes de se virar sem olhar novamente. Pessoas como ele jogavam gentilezas como moedas. Ela pensou, iam embora antes se você soubesse como gastá-las. Ainda assim, havia algo diferente na maneira como este homem se agachava ao lado de Lucy. A maneira como sua voz suavizou como se ele estivesse tentando não quebrar. Eu deveria levá-la de volta para a cama. Emma disse rapidamente, passando a mão pelos cabelos de Lucy. Mas antes que ela pudesse levar a filha embora, Lucy estendeu a mão e agarrou a mão de Tyler novamente. Ele disse que sente algo quando eu sorrio, como se seu coração se lembrasse de mim. Emma olhou entre eles. Isso é muito poético da sua parte, Lucy. Tyler deu uma risada suave, quase entrecortada. Não é a poesia dela, é a verdade dela. Houve uma pausa, pesada, mas não fria. Emma sentiu uma vez. Obrigada por lhe fazer companhia.
Ela passou por muita coisa. Eu também, murmurou Tyler. Seus olhares se encontraram novamente. Por um breve segundo, nenhum dos dois desviou o olhar. Emma viu algo cru nele, cru demais para fingir. Ela sentiu, mais sincero desta vez. Vamos, querido, disse ela, pegando a mão de Lucy. Enquanto se afastavam, Emma olhou para trás uma vez. Tyler ainda estava lá, com as mãos nos bolsos, olhando para o local onde Lucy estivera. Ela sentiu a agitação de algo sem nome em seu peito. Não atração, não confiança. Apenas a sensação de que aquele homem não havia entrado em suas vidas por acidente. A próxima vez que Tyler os viu, foi no pequeno jardim do hospital, atrás da ala pediátrica. Emma estava sentada em um banco, Lucy encolhida ao lado dela, desenhando algo com giz de cera grosso em uma prancheta. O ar cheirava a chuva e rosas, e tudo parecia quieto demais para o peso dentro do peito de Tyler. Emma olhou para cima quando ele se aproximou. Desta vez, seu sorriso veio mais rápido, embora ainda contivesse um toque de cautela. Ela insistiu que o sol estivesse brilhando hoje. Emma disse suavemente, mesmo que estivesse filtrado pelas nuvens. Tyler se agachou até a altura de Lucy. O que você está desenhando? Ela levantou o quadro. Um coração. Vermelho vivo, grande demais para o papel. Dentro, 3 bonecos palito de mãos dadas. Sou eu, a mamãe. E minha amiga do coração, disse ela orgulhosamente. A garota que me deu o batimento cardíaco. Tyler Congela. Ele olhou para Emma. Ela diz isso às vezes. Emma explicou, desde o transplante. Tipo, o coração fala com ela. Ele assentiu lentamente. Você já contou a ela sobre o doador? O rosto de Emma escureceu um pouco. Eles não vão nos dizer quem era. Apenas que veio de uma criança, do sexo feminino, da mesma idade, do mesmo tipo sanguíneo. Foi um milagre. Sua voz falhou. A ligação veio às 2h08. Ainda me lembro do som do telefone antes mesmo de atender. Eu simplesmente sabia. O estômago de Tyler revirou. Ele sentiu a primeira ardência atrás dos olhos. Isso foi 2 semanas atrás? Emma sent you. 18 de fevereiro. Tyler não falou nada. Sua mente voltou no tempo. Sophie, o acidente, o momento em que os médicos lhe disseram que não havia nada que pudessem fazer. As horas lentas e ofegantes que se seguiram, o termo de consentimento que sua ex-esposa havia deixado para trás. Sophie era uma doadora de órgãos. Era a única coisa com a qual haviam concordado. Ele olhou para Lucy. Ela estava cantarolando agora, seu pezinho balançando sob o banco. Seu coração doeu com a lembrança de outra criança que costumava fazer a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Sophie. Naquela noite, Tyler ficou sentado em seu carro muito depois de o céu ter escurecido. O estacionamento do hospital estava praticamente vazio. Ele abriu seu laptop com as mãos trêmulas, digitou seu código de acesso e abriu o registro interno de transplante. Ele olhou para a lista de receptores. Um nome. Lucille Jane Carter. 4 anos. Tipo sanguíneo, a data do transplante, 19 de fevereiro. A doadora, Sophie Elise Reis, 5 anos. Ele leu repetidamente, como se as letras fossem mudar, como se a verdade pudesse amenizar de alguma forma. Não mudou. Tyler recostou-se no banco, com a respiração entrecortada, a mão no peito, não para controlar o próprio coração, mas para se ancorar. Ela está viva, não Sophie, mas algo dela, alguém. Ele deixou a cabeça pender para trás, os olhos voltados para o teto do carro. As lágrimas vieram rápidas, inesperadas, imparáveis. Não porque estivesse de luto novamente, mas porque não estava. Ele chorara por Sophie todas as noites, mas aquela era diferente. Não era uma despedida. Era outra coisa. Um começo. Ele imaginou a mão de Lucy sobre o peito. Meu novo coração bate quando você está por perto. Não fora coincidência. Fora Sophie quem escolhera continuar vivendo, não em qualquer lugar, mas com alguém que mais precisava dela. Uma garota que sorria como a luz do sol através das nuvens de tempestade. Tyler enxugou o rosto, mas as lágrimas continuaram caindo. Por quê? Pela primeira vez em semanas, ele não estava apenas de luto, ele estava grato. Tyler voltou ao hospital sob o pretexto de revisar os planos de desenvolvimento.
A verdade era mais simples e muito mais complicada. Ele precisava ver Lucy. Toda vez que ele passava pela ala pediátrica, seus passos diminuíam ao chegar ao quarto 4C. Era lá que ela ficava. Era lá que o coração de Sophie batia agora. As enfermeiras começaram a cumprimentá-lo pelo nome. Uma delas até perguntou se ele era irmão de Emma. Ele não as corrigiu. Lucy sempre se iluminava ao vê-lo. Senhor gentil, ela gritava, correndo. Bem, cambaleando, para os braços dele, sua energia pós-operatória ainda limitada, mas crescendo a cada dia. Ele começou a trazer pequenas coisas, um livro de colorir, um jogo de chá de brinquedo, um bicho de pelúcia com orelhas caídas e um laço rosa. Este era da minha filha, disse ele suavemente, colocando na cama de Lucy. Ela a chamava de panqueca. Lucy o agarrou imediatamente. Ela tem um cheiro quente. Emma estava na porta, segurando um saco de roupa suja. Seus olhos captaram a troca e, por um momento, ela congelou. Ela observou Lucy começar a cantarolar suavemente, docemente, a mesma melodia que Sophie costumava cantar antes de dormir. Emma voltou para o corredor, com uma mão sobre a boca. Lágrimas rollaram silenciosamente. Ela nunca havia ensinado aquela melodia a Lucy. Mais tarde naquela noite, ela estava perto da máquina de venda automática do hospital, observando a chuva bater na janela. Ela pensou nas visitas de Tyler, em como ele se ajoelhava ao lado de Lucy quando falava com ela, em como ele nunca olhava para o celular quando estava lá, em como ele parecia real. E isso a assustou. Ele era rico, era poderoso. Ele não pertencia ao mundo dela, mas de alguma forma, pertencia àquele quarto. Ela apertou a gola do uniforme com mais força. Uma lembrança veio à tona. Um dia, anos atrás, quando ela viera àquele hospital em busca de ajuda, destruída, apavorada, com o diagnóstico de câncer ainda ecoando em seus ouvidos. Um médico, barbeado, relógio caro, sorriso forçado demais, olhou para seu prontuário e disse: "Não somos uma instituição de caridade." Ela nunca se esqueceu disso. Agora ela olhava para Tyler e pensava: homens como ele não ficam. Eles jogam gentilezas fora como moedas e vão embora antes que a gente saiba como gastá-las. Dentro do seu peito, algo vibrava. Seria medo? Esperança? Lucy riu atrás da porta e Emma afrouxou o aperto das chaves. E se ele ficasse? E se não ficasse? Naquela noite, ela observou Tyler através do vidro do quarto de Lucy enquanto ele ajudava a colorir as linhas de um vestido de princesa. Ele não estava de terno, apenas um suéter cinza e calça jeans. Em dado momento, ele olhou para cima e a viu observando. Ele sorriu. Emma desviou o olhar. Ela voltou e encontrou Lucy dormindo, com uma panqueca enfiada sob o queixo. Tyler se levantou. Eu deveria ir, Emma assentiu, sem saber se queria que ele fosse. Na porta, ele parou, enfiou a mão no casaco e entregou a ela uma folha de papel dobrada. Eu encontrei isso. Sophie desenhou uma vez. Achei que talvez Lucy gostasse. Ela pegou 3 bonequinhos de palito de mãos dadas sob um arco-íris, um deles com cachos loiros e uma coroa. Quando ele saiu, Emma sentou-se ao lado da cama de Lucy e traçou as linhas de giz de cera com o dedo. Ela sussurrou no silêncio: "Por favor, não deixe que ele parta o coração dela." Ou o meu. A chuva batia nas janelas do hospital, como um relógio em contagem regressiva para o momento que Tyler temia e desejava em igual medida. Em seu quarto, a tristeza e a miséria da lembrança da queda impactavam ainda mais qualquer emoção. Ele havia pedido a Emma que o encontrasse no corredor do 5º andar, uma ala antiga onde nenhum paciente ficava, e as luzes tremeluziam com a idade. Estava silencioso lá, silencioso demais. Ele ficou de costas para a janela, as mãos cruzadas, o peso do que estava prestes a dizer pressionando seu peito, como se a gravidade tivesse dobrado. Quando Emma apareceu, seu rosto exibia a polidez cautelosa que sempre mantinha perto dele agora, mas havia algo por baixo disso: confusão, cansaço, um lampejo de confiança que ela não havia extinguido completamente. "Lucy está bem?" ela perguntou, a preocupação passando por suas feições. "Ela está bem," ele disse rapidamente. "Não é isso. É, preciso te contar uma coisa." Ela parou a alguns metros de distância, franzindo as sobrancelhas. "O que foi?" Tyler colocou a mão no peito, como se estivesse firmando as palavras. "Lucy, ela tem o coração da Sophie." Emma não se moveu. A princípio,
Foi como se a frase não tivesse sido proferida. Mas então seus olhos se arregalaram e ela deu um passo para trás. Parecia que tinha acabado de ouvir que o mundo estava acabando, não em uma explosão, mas em um lento e silencioso desfazer. Não. Ela sussurrou. Você quer dizer... Ele assentiu. A compatibilidade, a data, o doador. Era Sophie. As mãos de Emma subiram à boca. Ela piscou rápido, balançando a cabeça, como se estivesse tentando acordar de um sonho que se tornará repentinamente, cruelmente real. Ela soltou um suspiro, trêmulo e silencioso. Todo esse tempo, sua voz sumiu. Tyler esperou pela gratidão, pelo abraço, pelo obrigado choroso. Em vez disso, ela o encarou, os olhos endurecendo. É por isso que você está aqui, disse ela. Todo esse tempo foi porque você a vê na minha filha. Tyler abriu a boca, mas nada saiu. A voz de Emma se elevou, a dor transparecendo. Você não está aqui pela Lucy. Você está aqui pela Sophie. Você está aqui por um fantasma. Isso não é verdade. Tyler começou. Você a chamou de Sophie. Emma interrompeu 2 noites atrás, quando você a abraçou. Você sussurrou o nome dela. Sua respiração ficou presa. Emma continuou como se uma represa tivesse se rompido. Você criou um fundo fiduciário. Você se ofereceu para pagar a escola dela. Você aparece como se fosse seu direito. E eu estava tão grata. Eu não o vi. Ela balançou a cabeça, o medo tomando forma. Você é poderosa, rica, conectada. E se um dia você decidir que ela pertence a você? E se eu a perder de novo porque você acha que o coração dela a torna sua? Emma, Tyler disse, dando um passo à frente. Por favor, não. Ela deu um passo para trás. Você perdeu sua filha. Eu sinto muito. Mas não posso deixar essa perda engolir a minha. Nesse momento, uma pequena voz cortou o ar. Lucy estava parada no corredor atrás deles, segurando seu ursinho de pelúcia por um braço. Suas meias de hospital não faziam barulho enquanto ela se aproximava. Não sou boa o suficiente para o meu novo coração? Perguntou ela, quase num sussurro. Emma Candela. Tyler S. virulentamente. O lábio de Lucy tremeu. Você está brava por minha causa. Tyler caiu de joelhos, com os braços estendidos. Lucy caminhou até eles. Ele a abraçou com força, pressionando-a contra o peito, a voz quebrando como gelo sob o peso. Não, querida, não. Você é a única razão pela qual ele ainda bate. Você me ouve? Você é a única razão pela qual eu ainda estou de pé. Emma ficou parada, tremendo. O corredor girava em sua visão. Ela queria alcançar sua filha, puxá-la para longe e protegê-la da dor complicada que a pressionava de ambos os lados. Mas ela não conseguia se mover porque o homem que segurava sua filha não estava tentando substituir ninguém. Ele estava apenas tentando não desaparecer. Emma o evitava. Ela trocou os turnos da noite, optou pelas horas do dia, recusou seu sorriso paciente e amigável no corredor e remarcou as consultas de acompanhamento de Lucy para sessões antes que Tyler pudesse chegar. Toda vez que ela via o nome dele piscar na tela do celular ou uma enfermeira sussurrar que ele estava por perto, ela sentia um aperto no peito. Ela disse a si mesma que estava protegendo sua filha, mantendo as coisas simples, criando um espaço para respirar onde Lucy pudesse se curar sem nenhuma complexidade confusa. Mas o espaço se tornou silêncio, e o silêncio pesava no espírito de uma garotinha. Onde antes Lucy batia palmas ao ver o Sr. Nice, agora ela se sentava calmamente perto da janela, com os olhos nus no colo, distantes enquanto o terreno do hospital se desfocava abaixo. Seu apetite desapareceu. Sopa intocada, geleia deixada para se depositar no fundo de sua xícara. As noites se tornavam longas e inquietas. Ela acordava com frequência, agarrada ao seu ursinho de pelúcia, sussurrando o nome dele na escuridão. Sr. Nice. Certa noite, enquanto Emma se inclinava sobre a pequena pia rosa de Lucy, passando a escova de dentes delicadamente pelos dentinhos, Lucy parou e olhou em seus olhos com repentina seriedade. O Sr. Nice foi embora por causa da minha pergunta, perguntou ela, com a voz trêmula como se tivesse medo da resposta. Emma congelou, a escova de dentes ainda na mão. Ela engoliu em seco. Não, querida, disse ela cuidadosamente, colocando cachos dourados rebeldes atrás da orelha de Lucy.
Às vezes, os adultos só precisam de tempo. Lucy assentiu, mas seus olhos escureceram. Emma enxugou os lábios da filha, procurando o brilho que um dia existiu ali, mas se parecia extinto sob a pressão de perguntas sem resposta e da presença ausente. Naquela noite, depois de colocar Lucy na cama, Emma foi desfazer a mala da filha. Respeitando a modesta ordem de brinquedos e pijamas, algo lhe prendeu a respiração. Um envelope gasto, cuidadosamente enfiado sob o pequeno cachecol de Lucy. Canto suavizado pelo tempo. Na frente, com uma letra fluida, mas trêmula, ela leu: para Sophie, do papai. Os dedos de Emma pararam no ar. O quarto escureceu em silêncio, exceto pelo som suave da respiração de Lucy e o zumbido fraco de máquinas desconhecidas. Um pequeno abajur lançava um feixe de luz dourada sobre o carpete. Ela sentou-se ao lado de Lucy, o coração batendo forte, o envelope aninhado delicadamente em suas mãos. Com dedos trêmulos, ela o abriu. A carta dentro, dobrada com cuidado, continha palavras que pareciam pesadas demais para um papel tão pequeno. A tinta havia escorrido onde as lágrimas antes borravam as linhas. Emma leu: querida Sophie, alguém está sorrindo hoje por sua causa. Ela ri como você. Ela ama como você. Seus olhos estão diferentes, mas brilham da mesma forma. Ela me faz lembrar como é a alegria e o que significa segurar a mão de alguém que ainda acredita no amanhã. Obrigada por ser minha luz, mesmo quando estou perdida na escuridão. Com amor, pai. Emma prendeu a respiração. Sua visão ficou turva enquanto um calor subia por trás de suas pálpebras. Ela olhou para a filha, encolhida no sono, o urso entre seus dedinhos, um braço sobre o peito. O peito de Lucy subia e descia, a cadência lenta e constante de um coração batendo em um corpo que ela agora chamava de seu. Naquele momento, Emma não viu uma vida emprestada, nem uma coincidência trágica, mas algo confiado, não tomado, confiado. Ela dobrou a carta delicadamente e a apertou contra o peito. Sentou-se na penumbra, as sombras silenciosas nas paredes, e permitiu que seu coração mudasse. A raiva e o medo ainda a atormentavam, mas por baixo deles despertava algo que ela havia abandonado há muito tempo: a compreensão. Tyler não estava ali para substituir ninguém. Ele não queria reivindicar sua filha. Ele estava tentando respirar, agarrando-se a algo de Sophie ao cuidar de Lucy, não ao possuí-la. Emma se levantou, andando em direção à cama, e examinou a testa de Lucy. Ainda quente, ainda dela em todos os sentidos que importavam. Ela molhou um pano em água morna e o pressionou suavemente contra a testa de Lucy. Inclinando-se, ela sussurrou alto o suficiente para Lucy ouvir. Ele também está sofrendo, querida, e talvez ele precise de nós do jeito que precisamos dele. Não foi rendição, foi um momento de escolha. Escolher confiança em vez de medo. Conexão em vez de solidão. Ela ainda temia os privilégios que ele carregava, a riqueza, o nome, as sombras de tristeza que ele carregava tão abertamente. Ela ainda temia perder a filha novamente de alguma forma que não pudesse controlar. Mas naquele quarto silencioso de hospital iluminado apenas pela memória e por uma lâmpada amarela trêmula, Emma se permitiu sentir algo que ela achava impossível. Esperança. Não um resgate, não um final de conto de fadas. Um começo frágil e honesto. Um começo frágil e honesto. Esperança de que a tristeza pudesse coexistir com o amor. Esperança de que a mágoa de um homem pudesse trazer cura, não sofrimento. Esperança de que um coração, uma vez partido, pudesse bater novamente de maneiras inesperadas. Era uma terça-feira à noite quando Tyler recebeu a mensagem. Simples, direto, jantar conosco, só nós dois, veio do número de Emma. Sem explicação, sem emoji, apenas um convite frágil envolto em silêncio digital. Ele olhou para a tela por um longo momento antes de digitar de volta. Eu gostaria disso. Obrigado. Agora. Enquanto ele estava do lado de fora do pequeno apartamento de Emma nos arredores da cidade, segurando uma modesta sacola de compras e um buquê de margaridas, do tipo que Sophie um dia chamou de flores da felicidade. Ele se sentiu mais nervoso do que em qualquer sala de reuniões. A porta se abriu antes que ele batesse. Emma estava lá, com um suéter macio, o cabelo loiro solto para trás. Seu rosto continha resquícios de preocupação, mas também algo mais: determinação. Oi, ele respondeu, dando um passo para o lado. Oi, ele respondeu, entrando. Lucy saiu correndo do corredor.
descalça e de pijama. Você veio, ela gritou, lançando-se em seus braços. Ele a pegou facilmente, segurando-a perto enquanto seus bracinhos envolviam seu pescoço. O coração dela batia forte contra o peito dele, fraco, mas constante. Senti sua falta, ela sussurrou. Ele beijou sua testa. Senti sua falta também, princesa. O jantar foi simples. Canja de galinha, pãezinhos e maçãs fatiadas finas. Mas parecia um banquete. Lucy tagarelava sem parar sobre um desenho que fizera, sobre como a sopa estava muito aguada e como o urso agora dormia à sua esquerda porque seu coração estava ocupado à direita. Emma basicamente ouvia, os olhos alternando entre os dois com uma mistura silenciosa de cautela e gratidão. Depois do jantar, Lucy desapareceu em seu quarto, anunciando que tinha uma surpresa. Tyler ajudou a tirar a mesa enquanto Emma limpava o balcão. Por alguns minutos, ouviu-se apenas o som de pratos e respiração e o rangido ocasional do velho assoalho do apartamento. Então Lucy voltou, segurando uma folha de papel com as duas mãos. Ela a apresentou como um tesouro. Eu fiz isso hoje, disse ela. Somos nós. O desenho era trêmulo, colorido e cheio de alegria. 3 bonecos de palito de mãos dadas sob um céu roxo cheio de estrelas. Acima do menor dele, havia um coração. Acima de todos eles havia 2 estrelas, uma com o nome Sophie, a outra, nós. As mãos de Tyler tremiam quando ele o pegou. Emma olhou de lado, observando seu rosto. Seus olhos estavam vidrados. Seu maxilar se apertou levemente. Ele se ajoelhou, encontrando Lucy na altura dos olhos. Isso é lindo, ele sussurrou. Você nos deu um céu. Lucy assentiu solenemente. Todo mundo precisa de um lugar para brilhar. Ele olhou para Emma, que encontrou seu olhar e não desviou o olhar. Pensei que tivesse vindo aqui para me despedir, disse ele suavemente. Mas talvez eu tenha vindo aqui para recomeçar. Emma se aproximou. Sua mão roçou a borda do desenho, seus dedos quase tocando os dele. Não sei para onde isso vai dar, ela admitiu, a voz baixa. Ainda tenho medos. Você é de outro mundo. Sou apenas um homem, disse ele, que perdeu tudo de alguma forma e encontrou um pequeno batimento cardíaco para acreditar novamente. Lucy envolveu os braços em volta dos dois, pressionando o rosto em suas mãos unidas. Emma estendeu a mão e tocou o braço dele. Então talvez, disse ela, comecemos aos poucos, com sopa e desenhos, e estando lá. Ele assentiu, a mão cobrindo a dela. Lá fora, a cidade zumbia e piscava. Lá dentro, um silêncio se formou. Não silêncio, mas o tipo de quietude que só surge quando a dor começa a dar lugar à esperança. E 3 pessoas estavam sob 2 estrelas desenhadas, uma perdida e outra encontrada. O apartamento fervilhava de excitação silenciosa. Serpentinas pendiam irregularmente ao longo da porta da cozinha. Balões balançavam preguiçosamente nos puxadores dos armários. O aroma de bolo de baunilha enchia o ar. Emma estava em pé no balcão, cobrindo um pequeno bolo em formato de coração. Suas mãos estavam firmes, mas seus olhos brilhavam de emoção. 5 velas, uma para cada ano, uma para cada milagre. Lucy rompeu do seu quarto com um vestido rosa grande demais para o seu corpo, uma coroa de papelão deslizando sobre seus cachos loiros. Ela girou uma vez e correu direto para os braços de Tyler. Sou princesa o suficiente? Perguntou ela. Ele a ergueu facilmente, girando-a em círculos. Você é a rainha de todos os corações, mesmo os partidos? Ela perguntou. Ele sorriu, principalmente aqueles. Emma observava de lado, enxugando as mãos em uma toalha, o olhar suave e penetrante. Tyler colocou Lucy no chão e acenou com a cabeça em direção ao bolo. Pronto para fazer um pedido, Lucy subiu na cadeira, suas mãozinhas agarrando a borda da mesa. O bolo estava esperando, 5 velas tremulando suavemente no topo em uma escrita cuidadosa de glacê. Dizia, para a garota com coração de ouro. Tyler agachou-se ao lado dela, com o braço em volta de sua cintura. Emma ficou atrás, apoiando as mãos nos ombros da filha. Lucy se inclinou perto do ouvido de Tyler e sussurrou algo que só ele conseguia ouvir. Você não é meu novo papai, ela disse. Você é meu para sempre. Ele prendeu a respiração. Ele se virou para ela, com os olhos arregalados. Para sempre? Ela assentiu seriamente.
Para sempre é mais longo do que sempre, certo? Ele beijou o topo de sua cabeça. Sim, muito mais longo. Emma deu um passo à frente, seus braços envolvendo os dois, sua cabeça apoiada no ombro de Tyler. E lá, em um apartamento simples com balões desencontrados e decorações tortas, ela sentiu seu mundo se alinhar. Tyler olhou para Emma. Obrigado, ele sussurrou. Ela balançou a cabeça. Não, obrigado. Por aparecer, por ficar. Lucy riu, quebrando o momento. Preciso soprar as velas agora. Espere, disse ela de repente. Quero acendê-las. Ela pegou o isqueiro do balcão e cuidadosamente, com as mãos firmes de propósito, acendeu cada vela, uma a uma. Então fechou os olhos, respirou fundo e sussurrou. Desta vez, eu acendo para você, Sophie. Ela apagou as velas com uma leve baforada. A fumaça subiu suavemente no ar como uma prece levada para o alto. Tyler enfiou a mão no bolso e tirou um medalhão. Dentro havia uma foto de Sophie sorrindo sob uma árvore em plena floração. Ele abriu o medalhão e o colocou delicadamente ao lado do bolo. Feliz aniversário, Lucy, disse ele. E obrigada, Sophie. A noite terminou em calor, em risos, em algo mais profundo que alegria, algo como paz. Na manhã seguinte, a luz dourada do sol entrava pelas janelas quando Tyler se ajoelhou para amarrar os sapatos de Lucy. Emma preparou um pequeno lanche, cantarolando baixinho. Lá fora, a calçada brilhava com orvalho. Um ônibus escolar dobrou a esquina. Tyler segurou a mão de Lucy, acompanhando-a até o portão. Emma a seguiu, seus dedos roçando de Tyler enquanto caminhavam lado a lado. No portão, Lucy se virou, acenou e gritou. Não se esqueça de sorrir hoje. Tyler hastened de volta. Só se você fizer isso primeiro. Emma se inclinou e, dessa vez, pegou a mão de Tyler por completo, com o polegar traçando a ponta dos nós dos dedos. Você está bem? Perguntou ela. Ele olhou para ela e depois para a garotinha com coração de ouro que agora saltitava para o pátio da escola. Agora estou, disse ele. E enquanto o sol da manhã nascia sobre a cidade, lançando sombras longas e quentes sobre seus pés, tocou 3 pessoas unidas não pelo sangue, mas por um amor nascido da perda e renascido na luz. Uma família onde antes só havia dor. Se esta história tocou seu coração, lembrou que o amor pode renascer das cinzas da dor e que, às vezes, os corações mais partidos batem com os ritmos mais belos. Então seu lugar é aqui, conosco, no Soul Stirring Stories. Compartilhamos histórias reais, fictícias de resiliência, conexão e cura. O tipo de história que te faz chorar e depois te deixa inteiro. Inscreva-se no nosso canal para nunca perder uma história que pode mudar a sua maneira de ver o mundo. Ative o sininho de notificações, porque a próxima história pode ser a que você mais precisava. Obrigada por assistir. E lembre-se, mesmo na perda, o amor encontra o caminho de volta.